pessoal. Olha, o Vasco tem 10 jogadores na lista que vão para o último ano de contrato em 2026. Coutinho, o contrato do Coutinho termina no meio do ano, hein? O goleiro Daniel Fusato, Tietê, Guilherme Estrela, Hugo Moura, Lucas Oliveira, zagueiro, Riquelme, garoto lateral esquerdo, Verrete, atacante, Vitor Luiz, outro lateral esquerdo. Tem pouco espaço com o Diniz e o Pablo. Dessa turma aí, não sei se vai também, o pessoal faz muita força para manter, porque o Vasco já se movimentou durante o ano com jogadores que têm realmente o interesse do Diniz e já estendeu os contratos, o caso do Pumita, o mais recente. E o Vasco exerceu a opção de compra do meia Luiz Lócio, que estava emprestado pelo Resende, tem 19 anos, assinou um contrato de 3 anos com o clube. O jovem terá multa rescisória de 60 milhões de euros, cerca de 389 milhões de reais na cotação atual. A diretoria vascaína pagou 3,7 milhões por 60% dos direitos econômicos do atleta, que está na lista de inscritos do Vasco para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E a intenção é também utilizá-lo nos primeiros jogos do Campeonato Carioca. A gente sabe que os técnicos vão usar, né, equipes aí alternativas. Vene Casagrande, o Vasco no mercado também tem que se preparar, também tem que se reforçar. Dessa leva aí que eu falei, a situação do Coutinho, que termina o contrato no meio do ano, não sei se vai ser o interesse do Vasco entender como é que vai ser essa conversa. E dessa turma aí, eu acho que o Tietê e o Hugo Moura têm espaço com o Diniz. Bom, vamos lá. Primeiro sobre o Coutinho. Eu fico na dúvida sobre o custo-benefício do Coutinho de verdade. Não estou aqui dizendo que o Coutinho tem que deixar o Vasco da Gama já agora. Mas eu, como dirigente do Vasco, eu repensaria se vale a pena renovar o contrato dele. Pelo menos assim, se ele pedir o mesmo salário, eu acho que não vale a pena. Porque é um jogador que não entrega tanto assim. Por exemplo, no caso do Corinthians, a gente mencionou o Memphis Depay. Olha como ele é decisivo, independentemente da quantia, quanto é pago. Mas ele é muito decisivo. No Vasco da Gama, o Coutinho é decisivo? Eu não acho. Não acho mesmo assim. Eu acho que ele não entrega aquilo que se imaginava que ele poderia entregar. Não foi decisivo, jogador importante. Que chegou, né? Jogador importante. Mas eu estou botando na ponta do lápis o custo-benefício. Vale a pena? Eu fico na dúvida. Eu não renovaria. Ficaria com ele até o meio do ano, mas já buscaria, pensaria em alguém para repor a saída dele. Agora, tem outros jogadores aí com contrato até dezembro desse ano. Por exemplo, Vitor Luiz. Não deve ficar. Jogador pouco utilizado. Eu acho que você tem que Ele tentar... bota o Pumita na lateral esquerda e não bota o Vitor Luiz, que é da posição. Acho que você pode pensar em liberar esse jogador para abrir uma brecha na folha salarial. O próprio Verrete, tá? O Fernando Diniz, ultimamente, ele tem deixado o jogador no banco de reservas. O Verrete, a gente sabe que tem um alto custo também. Então, quando eu falo isso, temos que levar em consideração o momento financeiro do Vasco da Gama. Embora a gente esteja aí ouvindo que está passando por um processo de venda, mas a gente tem que pensar também na economia, no custo-benefício. Então, tem alguns jogadores que eu repensaria. Se chegasse proposta, poderia sim ouvir a proposta. Hugo Moura, por exemplo, a gente sabe, eu não teria no elenco. Mas a gente sabe que o Fernando Diniz gosta bastante desse jogador. O próprio Tietê também. Então, assim, eu acho que a diretoria tem que repensar. Quando a gente fala em montagem de elenco, não é só em contratação. É também em saídas para poder abrir brecha na folha salarial. O Coutinho tem mais 6 meses aí de contrato, né? E tem todo um carinho da torcida, tem toda uma história com o Vasco que nesse momento devem colocar na balança também. A gente vai beber uma água. Fala, Veni. Arana fechado no Flu. Opa! Informação 100%. fechou? Aí. Hoje ele se apresentou no Atlético, você acertou lá, vou te pagar. Acertou a conta lá. 4 anos de contrato. Arana, novo jogador do Fluminense, tá fechado. Fechado. Vai viajar daqui a pouco, 5 milhões de dólares para o Atlético Mineiro. Aí, uma boa, né? 30 e poucos milhões de reais, né? Uma das pessoas envolvidas na operação me mandou mensagem dizendo que está assistindo ao programa. Então tá aí pra você. Grande contratação do Fluminense, né? Tricolor, grande contratação, jogador de seleção. O René era um jogador que tem característica defensiva, o Arana já é um jogador diferente, né? Um jogador que ia disputar a Copa do Mundo. E o Fuentes é um jogador que o Fluminense não conta pro ano que vem. Ele tá esperando proposta pra ele ir embora, o colombiano, né? Então, notícia boa pra torcedor tricolor já aqui de primeira mão pelo Venê. Tá aí, torcedor tricolor. Se o homem falou, tá falado. O Venê falou, mano. Pode acreditar. Guilherme Arana, novo jogador do Fluminense, primeiro reforço pra essa temporada. Solta o Vascão aí, solta o Vascão que tá corrido. Vai embora, Thales. Bom, possíveis chegadas do Vasco, tá? Já vou adiantar logo aqui. O Saldívia foi negada a primeira aposta do Vasco, então a primeira proposta não foi aceita, então dificilmente o Colo-Colo vai aceitar essa proposta agora.
E o Rojas é o, de fato, interesse do Vasco, é o jogador que o Vasco nesse momento mais quer e muito possivelmente vai ser anunciado muito em breve. Ele mesmo já está postando nas redes sociais aquela cruzinha de malta do Vasco, então deve ser a principal chegada do Vasco. Agora, vai, Thales, solta a próxima arte. Saídas confirmadas. Jean Davi não jogou nada, não participou de nenhum gol, então muito obrigado, valeu. O Maicon teve a importância dele lá nas épocas passadas do Vasco, contrato chegando ao fim. Paulinho, muito obrigado também. Essa temporada não teve muita produtividade, mas foi muito bem em 2023. Maurício Lemos, eu não tenho nem nada pra falar pro Maurício Lemos. Que Os caras também sem paciência, né? Lucas Oliveira também, muito bom. Tá aqui. Vamos. Eu tô tentando resumir tudo. Então, por favor, Thales, solta a próxima aí, vai. Cara, eu gostava do Sforza. Eu acho que faltou um carinho. Faltou um esforço. Agora, Davis também saindo, só tem 30 segundos, o Bocão tem um recado pra dar. Por favor, Bocão, vai, manda. Ano que vem, vê se vocês ganham do Paris Saint-Germain, porque só o Botafogo venceu o Paris Saint-Germain. Vocês torçam pra ganhar o Paris Saint-Germain. Se por acaso vocês chegarem, isso aqui é Paris Saint-Germain, PSG, só o Fogão ganhou. E pra finalizar o... Antes de mais nada, o Vasco decidiu retirar Benjamin Garré dos planos para a temporada de 2026. A diretoria comunicou ao staff do jogador de 25 anos teve o nome incluído em uma lista de dispensas no início desta temporada. A agência RT Sport apurou que o atacante argentino dificilmente será relacionado para as rodadas iniciais do Campeonato Carioca. Essa sinalização evidencia que a diretoria não o considera parte do projeto esportivo em andamento. O empresário Alejandro Camano recebeu notificação do clube para buscar um novo destino para o atleta. O argentino disputou 21 partidas, foi titular em apenas 5 e não conseguiu se firmar no Vasco. A última atuação de Benjamin Garré ocorreu em 24 de setembro de 2025, na vitória por 3-1 sobre o Bahia, em São Januário, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde então, perdeu espaço, deixou de ser opção para o técnico Fernando Diniz. Pesaram também fatores extracampo como adaptação. Benjamin Garré encontrou dificuldades para se ajustar à rotina do futebol brasileiro, ao calendário mais intenso e ao próprio ambiente do Rio de Janeiro. Ainda segundo apurou a reportagem, o Vasco agora tenta reduzir o impacto financeiro da operação. A prioridade é recuperar ao menos parte do valor investido, seja por meio de venda definitiva ou de um modelo que alivie a folha salarial. O jogador já desperta interesse de clubes da Argentina, do México e dos Estados Unidos, mercados vistos como mais compatíveis com seu perfil. Benjamin Garré tem contrato válido com o Vasco até dezembro de 2027. Antes de tudo, Benjamin Garré surgiu para o futebol no Vélez Sarsfield em 2016. Posteriormente, passou por Manchester City, Racing Clube, Huracan e Krylia Sovetov. Além disso, somou convocações para as seleções de base da Argentina. Para tirar atacante do Krylia Sovetov, da Rússia, o Vasco investiu 2,5 milhões de euros, 14,9 milhões de reais, à época. O clube apostou em um ponta com formação europeia, capacidade de aceleração e potencial de revenda. O retorno, porém, ficou distante do esperado. O meio-atacante João Arias, atualmente no Wolverhampton, concedeu entrevista à TNT Esportes México e comentou sobre os rumores envolvendo uma possível volta ao futebol brasileiro. O jogador colombiano, que teve seu nome recentemente ligado a Flamengo e Vasco, fez questão de destacar qual seria sua prioridade no país. O atleta explicou que a relação com o tricolor das Laranjeiras vai além do campo. Aspas para o jogador. Sempre é o Fluminense a prioridade. É um clube que eu e minha família temos carinho, consideramos nossa casa. Claro que não depende apenas de mim, depende do Fluminense. Disse Arias. Apesar da declaração, Arias garantiu estar focado no momento atual, defendendo o Wolverhampton na Premier League. Até aqui, o colombiano soma 20 jogos sem participação direta em gols, desempenho abaixo das expectativas. Abre aspas. Meu momento é aqui, meu presente está aqui, então estou 100% focado em fazer coisas boas aqui, fazer o meu melhor, porque sei o jogador que eu sou e o que eu posso fazer. Finalizou o craque colombiano. Bom torcedor cruzmaltino, agora eu quero saber de você. O meio-atacante João Arias. Seria um excelente reforço para o cruzmaltino em 2026? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe. Mas sua opinião é muito importante para o Vasco. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do Gigante da Colina.